Então, bom dia, irmãos, bom dia, família Moriá, bom dia, amigos que nos assistem no canal de YouTube. Estamos numa série de 3 domingos, dos discípulos de Cristo, e estamos terminando, hoje encerramos, tá bom? Então, nós estamos na série Discípulos de Cristo, Ensino, Força e Propósito. Nos 2 domingos anteriores, nós aprendemos que o discípulo aprende, como Maria, né, aos pés de Jesus. O discípulo cresce, como o corpo de Cristo juntos, né? E hoje nós vamos falar sobre o discípulo multiplica. Como são discípulos, são pessoas que aceitaram Jesus, como nós, e estamos na nossa jornada. Temos uma rede de amigos, famílias, né? E continuamos aí tentando buscar com que outras pessoas conheçam Jesus através de nós, do nosso testemunho, que é o mais importante. Então, para entender como essa multiplicação acontece, nós vamos fazer algo diferente hoje. Nós vamos fazer uma entrevista especial com 4 personagens e o nosso texto bíblico, que está em João, capítulo 1, do 35 ao 46. Como será que André, Pedro, Natanael e Filipe, o que aconteceu com o coração deles? O que eles sentiram? Isso não está escrito na Bíblia, mas eu quero que eles façam isso como nós fizemos. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a gente fala o primeiro amor, né? Você quer falar para todo mundo daquilo, você quer, né, informar tal pessoa, olha, vem, né, como diz, vens e vês, né? Lá naquele, eu lembrava, pastor, que quando nós fizemos a Igreja com Propósito, que foi quando eu cheguei aqui, o livro, né, a Igreja com Propósito, o senhor me deu um livro, ele era ainda dessa grossura, né, molinho, mas eu estava interessada e eu levava aquele livro para onde eu fosse. Eu sempre falava para alguém, olha, nós estamos estudando sobre isso, e eu ainda nem sabia falar de Jesus, mas aquilo estava ardente no meu coração. E esse primeiro amor, ele tem que ser retornado. É necessário que a gente faça isso. Hoje em dia, eu acho que com as redes digitais, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, que nós continuamos a trabalhar, sendo crente, casa e tudo, às vezes dá a impressão de que nós não temos esse acesso. Mas o nosso testemunho, a nossa alegria, o nosso falar quando estamos diante de uma dificuldade, o poder testemunhar, né? Muitas vezes algumas pessoas me perguntam, nossa, como que você passou por isso e parece que você não se abateu? E não é verdade. O abatimento, ele está aqui, mas nós temos a força do Senhor. Ontem eu contei a história de novo do Davi e do Golias para a Olívia. E ela me fez perguntas interessantes, né? Porque eu fiz o que eu estou fazendo agora. Eu falei assim, não, você conta a história. Não vou contar, eu estou aqui só para eu e a Débora, né? A sobrinha da Sônia. E ela me fez uma pergunta, ela falou assim, ela ainda disse, ela é bem categórica, ela falou para mim assim, não, tia, não são 5 pedrinhas, são 3. Eu falei, não, Olívia, são 5. Ela falou, não, mas me contaram que eram 3. Eu falei assim, então, vamos fazer assim? A Bíblia, o nosso livro singular, único, especial, ele tem lá o versículo contando, vamos ler juntos? Aí nós fizemos a leitura, ela falou assim, tá bom, 5 pedrinhas. Então, gente, e é esse o gostoso, esse sentir, como que a pessoa sente quando ouve algo que está dentro da Bíblia, tá bem? Eu vou chamar o André, que vai ser o nosso discípulo, nosso primeiro discípulo. E vamos corrigindo as coisas ao vivo. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Bê, muito obrigado por me receber aqui. Estou muito feliz que você tenha aceitado e que você esteja disposto a nos contar o que esteve dentro da sua cabecinha, do seu coração naquele momento, tá bom? Sempre gostei muito de falar. Então... que bom, que bom. Irmãos, eu vou ler o texto, vamos começar pelo texto, bem? Eu vou fazer o texto da minha Bíblia, tá bom? João, capítulo 1, do 35 ao 42, eu vou ler até o 50, mas só para nós nos ajustarmos com o texto, tá bom? No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos, João Batista. Quando viu Jesus passar, ele disse, aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, eles saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam e perguntou,
o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram: Rabi, onde é que o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. E então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. O Messias quer dizer Cristo. E então André levou o seu irmão a Jesus, e Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, e que quer dizer pedra. Jesus depois chamou Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia, e antes de ir, ele foi procurar Filipe e disse: venha comigo. E Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, o filho de José da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. E quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. E então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que bênção a palavra do Senhor. Então vamos ver o que nosso André, ao encontrar Jesus, como ele agiu. Então está João Batista pregando, está o Rio Jordão, que foi a imagem que vocês viram aí. André, você estava com João Batista quando Jesus passou. E João disse assim: eis o Cordeiro de Deus. O que aconteceu dentro de você naquele momento? Por que você largou tudo e foi atrás de Jesus? Olha, eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, acho que era mais ou menos 10 horas, quando aconteceu. E o que eu me lembro é que eu não sei o que eu senti. Foi uma sensação muito diferente de tudo, assim. Minha sensação era de que eu precisava buscar esse homem. Essa foi a sensação que eu tive. Foi completamente indescritível. Eu senti que eu precisava abandonar tudo que eu estava fazendo para poder me dedicar àquilo. Então, vamos para a segunda pergunta, então. Jesus perguntou assim: o que buscais? E vocês perguntaram onde ele morava. Por que essa pergunta? O que vocês realmente estavam buscando? Bom, como eu falei, a gente sentiu que a gente precisava muito alcançar aquela pessoa. E quando eu perguntei onde ele morava, aquilo foi uma forma de eu dizer: eu quero conhecer essa pessoa, eu quero estar com essa pessoa, eu quero aprender com essa pessoa. Eu não queria só ouvir, eu queria realmente conhecê-lo. Tá certo. Então vamos continuar. Aí, André, Jesus perguntou para você, Jesus disse para você assim: vinde e vede. Olha, Jesus, nossa. Vocês foram e ficaram com ele aquele dia. O que aconteceu naquelas horas que transformou a sua vida completamente? A gente ficou horas conversando, assim, devem ter sido algumas horas, mas para mim eu senti como se tivesse sido anos de conversa, porque cada palavra que Jesus falava parecia que estava direcionado a mim, parecia que ia ser significativo. Achei que cada palavra que eu ouvi naquele dia iria comigo para o resto da vida. Tá certo. Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor agora, tá bom?
Bom dia, pastor. Que bom. Bom dia. Nós estamos aqui, né? Aprendendo. Pastor, o André, ele teve uma experiência pessoal com Jesus, antes de qualquer coisa. Qual que é a importância dessa experiência pessoal para o discipulado? Discipulado é uma condição de um aprendiz. Os judeus piedosos esperavam um mestre. E quando Jesus apareceu, eles identificaram Jesus como o mestre que eles esperavam. Ele era o mestre que eles esperavam. E ao perguntar, ao conversar com aqueles primeiros discípulos, Jesus, fazendo essa pergunta, ele estava dizendo várias coisas. Eu até anotei aqui. Primeiro, o discípulo é convidado a acompanhar. Segue-me. O verbo segue-me está no presente, quer dizer, é uma coisa contínua. Começa a me seguir e vamos em frente até o fim. Então, comece agora a vir comigo e vamos continuar juntos. Nossa, que beleza, né? Quando eu era jovem lá no Rio de Janeiro, quando uma pessoa se decidia a seguir a Jesus, ela dava o que nós chamávamos de a profissão de fé. E essa profissão de fé era uma experiência em que o candidato ao batismo era chamado e eram feitas perguntas pela igreja. A igreja fazia perguntas. E havia um irmão lá que sempre fazia a seguinte pergunta: irmão, você quer ser batizado, você é crente, você tem Jesus. Você vai seguir a Jesus? E a pessoa diz: vou. Até quando? Até quando? Até quando? Então, esse convite, segue-me, vem comigo, continua me seguindo para sempre, até o fim. Então, o discipulado não é uma coisa, experiência esporádica. Exatamente. É uma experiência profunda. Contínua e profunda. Aí eu anotei aqui o que Jesus queria dos seus discípulos. Acompanhar o mestre, ouvir o mestre, aprender com o mestre, acreditar no mestre, propagar o ensino do mestre e defender o mestre. Não sabe por que Pedro cortou a orelha daquele servo do sumo sacerdote? Porque ele achava que era obrigação dele defender Jesus. Você não vai prender Jesus, não, corta sua orelha. Era a responsabilidade de defender. Defender. Há um hino que a gente cantava com os jovens e dizia: a divisa do Evangelho, defender até morrer. Obrigada, pastor. Irmãos, então vejam, nós estamos com uma lição aqui. Nós vimos, já acompanhamos, né, lembramos de várias coisas que Jesus fazia. Vimos como crescer e agora nós aprendemos o que é realmente seguir. A cena, o discipulado diz assim: o discipulado começa por uma experiência pessoal com Jesus, como vimos. Então, André, agradeço sua explicação, sua explanação. E a primeira lição, então, ela é clara. O discípulo multiplica porque primeiro ele encontrou Jesus pessoalmente. E não se multiplica aquilo que ele não viu. Então, como o pastor Elias falou, acredita no mestre, ouve o mestre, aprende o mestre e quer continuar com ele. Então, nós temos que manter essa informação e guardar isso conosco, tá bom? André, a pergunta está na tela, eu vou fazer para você. Logo após você encontrar Jesus, você foi buscar seu irmão Pedro. Imediatamente. Por que você não esperou? Por que você não guardou essa descoberta só para você? Porque, ao mesmo tempo que eu me senti próximo ao objetivo de alcançar este homem, Jesus,
eu também senti vontade de contar para outras pessoas. E Pedro, meu irmão, era a minha pessoa mais próxima. O primeiro instinto foi falar para ele. A gente precisa... Acho que durante a pesca também vocês viu, né, com, né, estar buscando, né, essa pessoa, né? A gente achou que a gente só queria um peixinho para comer, mas a gente acabou sendo surpreendido. Então, assim, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu preciso contar isso para alguém, preciso chamar alguém para compartilhar esse conhecimento comigo. E foi o meu irmão que eu quis chamar. Eu acho que essa pergunta ela não está na tela, mas é uma continuidade. Você disse a ele assim: Pedro, nós achamos o Messias. Então, como você explicou isso para o seu irmão? O que você disse que o convenceu a ir? Eu falei no início que eu gosto muito de falar, né? Acho que até mais tarde eu quis utilizar um pouco dessa habilidade para falar não só para o meu irmão, mas para outras pessoas. Mas eu não sei dizer exatamente o que foi que fez com que ele quisesse me seguir, mas o meu compromisso foi em chamá-lo. Foi chamado. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o André. Pode passar para ele. Muito obrigada, André. Pedro, seu irmão André chegou até você com uma notícia extraordinária, né? Qual que foi a sua reação inicial? Você acreditou imediatamente ou você teve dúvidas? No cotidiano, eu teria dúvidas, né? Porque Pedro é muito André é muito entusiasmado, né? Leva tudo Ele fala muito, demais, né? Fala muito, não para de falar um minuto, e às vezes a gente perde um pouco do rumo das coisas por ele falar muito, né? Mas nesse dia eu vi algo diferente, né? Na postura, o brilho no olhar, aquela empolgação dele na notícia, e eu fiquei curioso e fui ver. Foi junto com ele ver quem era Jesus, né? Isso. Então, quando você chegou lá perto de Jesus, quando Jesus olhou para você, né? E disse assim: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. O que você sentiu naquele momento? Eu sentia algo estranho, tá? Mas eu fui tocado assim por um sentimento de que meu nome foi trocado por alguém que via algo em mim que eu jamais tinha visto em mim, eu mesmo. Tá? Então foi algo emocionante na minha vida, uma transformação muito grande. Esse olhar direto, né? Isso, te conheço isso. e é a primeira vez que eu O jeito que ele olhou para mim, o jeito que ele falou comigo, foi algo que me comoveu muito e mostrou algo em mim, uma capacidade em mim, uma evolução em mim, uma características em mim que eu mesmo não via. E eu me senti muito, muito feliz de Jesus ver algo em mim que eu mesmo não via. Que bom, que bom. Vamos dar uma continuidade. Acho que essa pergunta também, não sei se estava para você, mas veja só. O André te conduziu até Jesus. Agora, de frente agora para o seu irmão André, o que você diria para ele hoje, por ele ter feito isso, ter apresentado Jesus para você? É um sentimento de agradecimento muito grande. Sentir que ele dividiu algo comigo por me amar muito, né? Ele sentiu a vontade de sair e espalhar essa notícia para as pessoas, e eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa a saber. Tá? Então eu vi um amor por mim, através do meu irmão, na condição de apresentar Jesus para mim. Então foi algo emocionante, e eu agradeço a ele tudo isso, porque mudou minha vida. Que bom. Né? E através do meu irmão, minha vida foi mudada em nome de Jesus. Obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta para o pastor André. Pastor, André, então, foi buscar Pedro, seu próprio irmão. O discipulado, então, como nós já vimos, começou pelos relacionamentos familiares. Por que os relacionamentos existentes são tão poderosos para o discipulado? Bom dia. Bom dia, pastor. Bom, com relação aos relacionamentos, é importante nós destacarmos que, de fato, ele é poderoso e existem algumas razões para isso. E uma das principais razões que podemos falar é pelo fato da confiança que existe nos relacionamentos. Então, quando nós pensamos em um relacionamento entre irmãos, entre amigos ou familiares,
nós sabemos que é um relacionamento que por si só gera esse tipo de confiança. Porque é sabido que não há nenhum interesse ou nenhuma intenção de prejudicar ou de enganar o outro. Então, mesmo que Pedro tinha dificuldade de acreditar muitas vezes no que André falava, porque ele era um pouco empolgado, mas ele tinha a convicção de que, no fundo, o André não passaria para ele uma mensagem com a intenção de enganá-lo. E sim, todo aquele relacionamento ele era baseado em uma sinceridade. E um outro ponto também que é importante nesses relacionamentos, principalmente familiar, entre irmãos, é o relacionamento com a naturalidade. Ou seja, não há necessidade de uma introdução para chegar num assunto específico. Então percebe que André encontrou Pedro e ele é objetivo ao dizer: encontramos o Messias, achamos o Messias. Ele foi diretamente no assunto. O que evidencia para nós que já existia no coração desses dois irmãos um anseio por conhecer o Messias. E o outro, o objetivo, né? A maneira objetiva e simples com que André transmitiu a mensagem para Pedro. Como era alguém que ele tinha uma intimidade muito grande, não tinha necessidade de introduzir, né, de um longo discurso para conseguir dizer que encontrou o Messias. Ele tinha essa condição de objetivamente falar. E um outro ponto também, e muito importante, é o impacto desse testemunho. Quando o relacionamento ele é próximo, esse impacto no testemunho ele ainda é maior. Quando nós conhecemos alguém e que nós temos uma proximidade muito profunda, além da responsabilidade ser maior, que é algo que pode ser dificultoso, mas também o impacto por esse relacionamento ele é grande. Então, se eu conheço alguém e tenho intimidade, eu consigo perceber rapidamente que de fato essa pessoa mudou e que o seu caráter foi modificado. E aí é possível identificar Jesus na vida dessa pessoa de maneira mais profunda e mais rápida. Então, esses são algumas razões que façam com que o discipulado, nesse caso, seja mais fácil e melhor aplicado. Eu vou fazer uma pergunta e algo assim que aconteceu comigo, né? A minha irmã Expedita tem muitos anos de evangelho, e na época ela falava desse Jesus. Quando ela aceitou Jesus, era uma coisa incrível, mexeu com a família toda. E ela falava do Jesus para mim. Então aí você disse assim, Jesus já nos conhecia, quer dizer, ele olha no olho, ele sabe quem eu sou, ele sabe, você será minha, ele sabe disso. Mas às vezes a gente tem essa dificuldade, o irmão está lá falando, né? É natural. Então o gostoso, eu penso assim, que na família é esse conversar, não o forçar, mas ir contando. Eu creio que a idade desses discípulos eles não passavam de 35 anos, né? Acho que a idade devia ser mais ou menos assim, né? Então, quando a Expedita veio aqui, eu era jovem. E olha quanto tempo, eu demorei 40 anos realmente para dizer, eu aceito Jesus como meu mestre. E ela falando de Jesus, e outras pessoas falando de Jesus para mim. Mas ali eu me segurando. Mas a naturalidade, sem o forçar, isso realmente é muito importante e é interessante mesmo. Bate, né? Concordo com o que o senhor falou. Quer complementar alguma coisa? Aqui fica bem claro que no caso dos discípulos, além da proximidade da idade, existia um relacionamento muito grande e existia uma procura. Os judeus viviam ansiosos para encontrar o Messias. Então, a esperança do judeu era saber quem era o Messias. Então, era algo comum. E aí, o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes, nós não sabemos quem procuramos. As pessoas, às vezes, elas vivem tristes, vivem angustiadas, sabe que falta alguma coisa, mas não sabe o que lhe falta. E talvez esse seja o nosso maior desafio, que é convencer essas pessoas do que elas precisam é de Jesus.
Os judeus não, eles já procuravam o Messias. Então, quando André chega a Pedro e fala, encontrei o Messias, Pedro sabia exatamente do que ele estava falando. Então, por esse ponto, nosso desafio hoje é maior e talvez justifique um pouco da sua resistência, porque, de repente, a irmã não sabia de fato o que lhe faltava, que é Jesus Cristo. Mas, graças a Deus, ele a encontrou. Amém, pastor. Muito obrigada. Agora nós vamos continuar, vamos dar a lição. Então, aqui existe uma lição nessa cena do André com o Pedro. O discipulado começa, o discípulo multiplica pelos relacionamentos que já tem. André não foi a um estranho, ele foi ao seu irmão Pedro. Então, isso mostra que quem está mais próximo de você precisa conhecer esse Jesus e que vale a pena nós insistirmos. A minha irmã insistiu e quantas outras pessoas da minha família aceitaram e entenderam quem é esse Jesus. Pedro, muito obrigada. Você pode se sentar, tá bem? Felipe, Jesus foi até você e disse simplesmente, segue-me. 2 palavras, sem explicação longa, sem argumentos elaborados. O que havia naquele convite que te fez largar tudo imediatamente? A gente já ouvia naquela época do Messias que viria, a gente tinha a ideia de que um dia ia aparecer alguém. Mas já tinha aparecido tanto aventureiro que a gente precisava escutar, o convite precisava ser um convite diferente, né? E quando ele me convidou e disse apenas 2 palavras, segue-me, já foi o suficiente para me perceber que naquela voz tinha uma autoridade, tinha uma outra conotação, tinha uma outra coisa. Então eu falei, poxa, acho que é o Messias que eu não conhecia. Conhecia porque todo o povo judeu esperava ele há muito tempo, mas não conhecia quem era ele. Mas parece que ele me conhecia. Quando ele falou segue, parecia que ele já me conhecia há muitos anos. Então eu imediatamente resolvi aceitá-lo, né? Acho que ele viu algum potencial em mim e falei, agora eu vou. Agora acho que é o Messias verdadeiro. Por isso que eu segui de bate-pronto. Vocês são de Betsaida, né? A mesma cidade de André e Pedro. Você já conhecia Jesus, então, antes? Conhecia. Quer dizer, não conhecia, foi seu primeiro encontro. Eu conheci ele de ouvir falar, porque ele estava rondando na minha cidade. Minha cidade era uma cidade pequenininha. Aí um tal de Jesus para lá, um tal de Jesus para cá, mas eu estava pescando, né? E André e Pedro, nós éramos da minha cidade, uma cidade bem pequena, então qualquer coisa que acontecia na cidade a gente ficava sabendo. Mas eu não sabia bem quem era aquele Jesus. Então nós éramos da mesma cidade, sim, né? E quando ele me convidou, falei, bom, alguma coisa está acontecendo aqui. Eu quero saber quem que é esse Jesus aí, né? Já veio tanto aventureiro antes, acho que esse aí, pelo tom da voz, acho que me convenceu. Eu quero seguir esse Jesus aí. Então o coração teve vontade, não, preciso falar desse Jesus de novo, né? Preciso falar desse Jesus. Então E quando ele me falou, segue-me, eu tremi dos pés à cabeça, falei, não, tem uma coisa, algo diferente acontecendo. Então eu quis contar isso para outras pessoas, né? Então, na outra pergunta, então, após seguir Jesus, a primeira coisa que você fez foi buscar? Foi buscar Natanael. Quem era Natanael? Natanael era um parceiro de pesca meu. A cidade que eu morava era uma cidade basicamente de via da pesca, de pescadores. E várias vezes eu e o Natanael estavam num barco junto. Falei, eu preciso ver Natanael. E eu precisava convidar ele para que ele viesse e visse Jesus. Porque eu conheço o Natanael. O Natanael precisa de tudo preto no branco. Preto no branco. Natanael ele não acredita em qualquer um, não. Como eu já disse, já tinha passado outros aventureiros lá tentando se passar por Jesus. Era muito tempo que escutava falar que um dia havia um tal de Messias. E agora que eu vi que esse Messias mexeu comigo quando me chamou, eu quis imediatamente chamar Natanael. E Natanael, como eu já esperava, não acreditou muito, não. Natanael era preto no branco. Ele queria ver para crer. E eu falei, bom, como eu vi que ele ficou assim, meio desenchavido, não acreditando muito, será que é mesmo? Falei, bom, então você vem e vê. Só você vendo, você precisa ver. Te conheço. Por isso que eu fui buscar primeiro Natanael. Era um parceiro de pesca meu. Tá bem. Vou fazer uma pergunta agora para o pastor Elias, que ele até já deu alguma pequena explicação, mas pode complementar.
Jesus chamou Filipe com essas duas palavras. O senhor até já começou, mas nós poderíamos reformular de novo. Esse segue-me é um chamado simples que nos ensina sobre Jesus, né? É a forma como ele sempre se utilizou nos ensinos. O irmão Daniel falou do relacionamento familiar no discipulado. Isso é muito bonito. Muito bonito. Pedro não quer ser um discípulo sozinho. Natanael não quer ser um discípulo sozinho. Filipe não quer ser um discípulo sozinho. André não quer ser um discípulo sozinho. Exatamente. Eles querem estar juntos. Achamos. Encontramos. Essas palavras dão a ideia de algo que está querendo achar. Quando fala achamos o Messias, achamos a quem a gente procurava. Eu fico pensando, todo mestre está em busca de discípulos. Discípulo, deixa eu fazer um intervalo. Discípulo é um aprendiz. Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui aprendendo, nós somos discípulos. E quem não está aqui? Nesse momento não é discípulo. O discípulo só é discípulo quando está aprendendo. Quando está aprendendo. Então, os discípulos querem aprender. Queremos um mestre. Jesus falou, eu quero aprendizes. Jesus falou, eu quero aprendizes. E os primeiros discípulos disseram, nós queremos aprender. Para mim, a coisa mais importante na igreja e mais fascinante é o aprendizado que se tem. João falou sobre Jesus como sendo ele o verbo, a palavra. O mais importante na vida da comunidade de Jesus Cristo não são emoções, sentimentos, mas o entendimento. O entendimento. Então, os discípulos estão procurando um mestre. Já tinham ideia, porque eles eram discípulos de João. E João o Batista era aquele que veio como o caminho, o que mostraram o caminho. Então, João o Batista falou, esse que está aqui é o Cordeiro de Deus. Ah, é esse aí? Aí vai lá e pergunta, achamos o Cristo. Vamos lá. Aí chegaram perto de Jesus e falaram, mestre, onde o senhor está morando? Está interessado. Onde é que Deus está morando? Onde é que Jesus está morando? O que é fundamental que nós saibamos é o que eu estou repetindo. O discipulado é algo muito sério. Segue-me. Vai me seguindo, continua me seguindo, fica me seguindo. O discípulo quer aprender e o mestre quer ensinar. Quando os irmãos vêm à igreja, os irmãos querem aprender. O pregador quer ensinar. Ele estudou, ele quer ensinar. A gente prega para ensinar e a gente ouve para aprender. A essência do discipulado é isso. É a busca do conhecimento, o querer aprender mais e mais. Alguns irmãos têm dito que eu sei muita coisa. Eu não sei. Não sei muita coisa. Eu ainda sou um aprendiz. Eu ainda sou um discípulo. Eu quero aprender. Onde está o mestre? O discípulo precisa estar onde está o mestre. Havia lá, entre os israelitas, um grupo especial que esperavam a consolação de Israel. Esse grupo foi primeiramente ajuntado por João o Batista. João começou a batizar e falou, o reino está chegado. O reino chegou. Assim João Batista teve seus discípulos. Então, os primeiros discípulos de Jesus foram transferidos de João para Jesus. Eles eram discípulos de João e João os transferiu. O mestre é ele, o Cristo é ele, o Salvador é ele, não sou eu. Hoje em dia nós vemos assim muitas pessoas querendo se apresentar como o Salvador, o poderoso, como diz aquele livro, o supercrente. É o supercrente, o superpoderoso. Se eu orar, seu filho sara. Ou então, Senhor, se tu és Deus mesmo, o Senhor vai me dar um emprego.
dessa manipulação. O discípulo está aprendendo, ele não sabe nada, ele vai aprender, porque o discipulado, como disse, né? É um começo. Comecem comigo agora, vamos juntos. Aí formaram o discipulado. Jesus precisava de ter discípulos para ele ensinar, e entre os discípulos escolheu 12, que eram os que estavam mais perto com ele, que são os apóstolos. Discípulo e apóstolo são coisas diferentes. Discípulo é todo cristão que aprende. Apóstolo eram os 12, acabou, não tem mais. Os discípulos vão estar até Jesus voltar. Apóstolo já passou. João, o último apóstolo dos 12, morreu, acabou. Os que vieram depois de João não eram chamados apóstolos, eram chamados de pais da igreja. Aqueles que eram substitutos dos apóstolos. Tinha uma irmã aqui de uma igreja, ela veio visitar aqui. E ela falou, eu sou da igreja do apóstolo tal. Aí eu falei para ela, irmã, apóstolo alguém que se apresentar como apóstolo hoje é um falso apóstolo. Se você segue numa igreja dirigida por um apóstolo, você está sendo dirigida por um falsário. É uma pessoa que assumiu um lugar que não é dele. É um falsário. Quem se apresentar profeta é um falsário. Quem se apresentar como apóstolo é um falsário. Todos nós somos aprendizes de Jesus. Jesus é o eterno Pai, é o eterno líder, e os apóstolos passaram, e hoje nós somos humildes aprendizes. E o nosso dever é compartilhar o aprendizado e buscar o aprendizado. Aqui nós agora estamos sendo discípulos, estamos exercendo o discipulado. Quem não está aqui não está exercendo o discipulado. Ele tem que ver isso com ele, com Deus, com o que quer que seja, com seus problemas, suas limitações. Mas o fato é que quem não está aprendendo não é aprendiz. Quem não é aprendiz não é discípulo. Nós somos discípulos. Obrigada, pastor. Algum de vocês quer enriquecer alguma coisa? Está bem? Então, vamos continuar. Então, nós temos uma lição aqui. O chamado de Jesus, ele é pessoal, ele é simples e ele é transformador. Então, agradeço, Felipe, por você ter nos explicado sobre isso, como você foi chamar Natanael, mas continua um pouquinho aí, tá bom? O discípulo multiplica porque ele respondeu ao chamado pessoal de Jesus. Jesus te chama pelo nome, pessoalmente, olha olho no olho, com simplicidade, e você já respondeu a esse chamado. Certo? Nós não temos aqui nenhuma pessoa hoje como convidado, mas o chamado é feito, né? Nós fazemos para os nossos amigos, como ele fez para Natanael, para nossos irmãos, e temos que continuar fazendo isso, tá bem? Eu vou chamar o Felipe, o Natanael aqui, antes que você saia. Tá bem, Felipe? Ok. E olha, muito obrigada, tá, por sua... Obrigado, Bernadette. Gostei do seu jeito de falar também. Agora vamos para o preto e branco, é isso? Vamos. Olá, tudo bom, Natanael? Foi ele que eu chamei, ele não é preto e branco. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Natanael? Tudo bem, prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Natanael, quando o Felipe te contou sobre Jesus, aí você respondeu assim, pode sair algo bom de Nazaré? De onde veio essa resistência? O que te fez duvidar? Olha, na verdade, assim, eu estranhei bastante, né? Porque, assim, não tinha nenhuma profecia dizendo algo sobre o Messias vindo dessa região, né, de Nazaré. Não me entenda mal, tá bem? Não era questão de falta de fé, não era isso. Sim. Mas, assim, eu era bom senso, eu precisava saber exatamente, eu precisava ver por mim mesmo, né? Então, assim, quando o Felipe me chamou, eu desacreditei mesmo. Falei, eu preciso olhar com os meus próprios olhos isso que está acontecendo. Aí, quando você chegou até Jesus, ele disse, porque quando o Felipe disse assim para você, você duvidou. Eu vou fazer uma sequência que deve ter uma pequena falha aí. Você poderia ter discutido com ele, não é verdade? Você poderia ter dado uma longa explicação teológica, se fosse o caso. Mas o Felipe disse assim para você, vens e vês.
uma expressão simples. Vens e vês, né? Você está duvidando, né? E você fez isso de uma forma muito... Você foi lá e não vou verificar, né? Aí, quando você chegou até Jesus, ele disse assim, olhou para você e disse assim, nossa, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus te conhecia antes de você conhecê-lo. O que você sentiu, então, naquele momento? Não, aí foi uma surpresa bem grande, porque, assim, imagina, né? Eu fui ali para tirar a prova real da minha dúvida. E quando eu cheguei lá, ele direcionou a sua fala diretamente para o que eu já havia passado. Ele sabia que eu estava debaixo de uma figueira, ninguém sabia, não tinha conhecido ele. E eu detectei mesmo que ele não era um homem comum, ele era realmente o Filho de Deus. Certo. Falando da figueira, aqui, quando nós agora aqui lemos o texto, a figueira nos chama a atenção, do porquê da figueira. Então, agora eu vou fazer uma pergunta de novo para o pastor Elias, tá bom? E depois uma pergunta para cada um de vocês, pastores. Pastor, Jesus disse a Natanael, antes que Filipe te chamasse, quando estava debaixo da figueira, eu te vi. Então, na cultura judaica do século I, qual que era o significado de alguém estar debaixo da figueira? Jesus queria formar um discipulado. Jesus queria formar um apostolado. Ele não convidou ninguém cujo coração ele não conhecesse. Antes de convidar, ele conhece o coração. O que ele disse ali é que eu conheço você, eu já vi você debaixo da figueira. Mas como você sabe? Aí Jesus fala mais coisas. A figueira simbolizava a esperança e a segurança. E era uma forma de expressar a fé. A figueira era uma árvore que salvava. Porque no deserto, quando uma pessoa viajava, estava morrendo de fome, morrendo de sede, via uma figueira, ia para debaixo da figueira, se abrigava do sol e comia um figo ou outro e sobrevivia. Então, essas pessoas que ficavam debaixo da figueira eram pessoas que tinham esperança e se sentiam seguras. Natanael tinha esse temperamento de se ausentar, ficar debaixo da figueira, e ali ele orava, ali ele se deliciava com as coisas de Deus. Lá em casa eu tenho lá um pomarzinho, quem já foi lá sabe. Eu posso me afastar e ficar debaixo daquelas plantas e meditar. Então, a meu ver, Natanael gostava de ficar debaixo de alguma figueira, meditando. E Jesus sabia disso. Então, era um hábito das pessoas que estudavam, assim, esse hábito, de ficar num local tranquilo, lendo, adorando. Lugar de encontro com Deus e com a vida. Encontro com a vida, encontro com Deus. Tá bem. Você quer falar alguma coisa sobre essa figueira? Você tem algum segredinho? Não, acho que era mais ou menos isso mesmo, né? Acho que assim, era um momento íntimo, que só eu teria condições de me recordar. E ele indicou exatamente essa posição que eu estava, então isso me impressionou muito. Me impressionou muito o quanto ele já me conhecia e só ele me conhecia daquele jeito. Obrigada. Pastor André, quando Jesus disse assim, eu te vi debaixo da figueira, o que ele estava revelando sobre si mesmo? O que Jesus estava revelando sobre si mesmo? Quando Jesus diz a Natanael que o viu embaixo da figueira, ele estava revelando quem ele é. E isso nós encontramos em todo esse evangelho de João, desde o primeiro versículo até o momento desse diálogo, em que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ali Jesus estava manifestando para Natanael a sua divindade. Eu te vi, só eu era capaz de ver. Como já dito aqui, a figueira era um símbolo de segurança e um lugar provavelmente de devocional. Então Jesus, ao contemplar Natanael, ele já disse, olha, você é um israelita, alguém dedicado, que esperava a consolação de Israel. Eu já contemplava
antes de Felipe te chamar, a sua devoção, embaixo de uma figueira. Eu já conhecia a sua intimidade. E dessa maneira, Jesus surpreende Natanael, demonstrando que já o conhecia. E que ele é o Messias esperado, que ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Há alguma conexão com outro texto que queria enriquecer ou não? Há uma conexão com um texto de Zacarias, capítulo 3, versículo 10, também Zacarias, capítulo 9, e também Jeremias, capítulo 24, que fala sobre a figueira e a videira, como árvores que representam também, nessas passagens, o povo de Israel, a esperança de Israel. E Jesus se apresenta a ele como a esperança que eles aguardavam. Então, como aquele conhecimento que Jesus demonstrou sobre Natanael, ele também demonstra aí para Natanael que ele se revela como aquele que viria para o seu povo, como o esperado Messias que o povo de Israel tanto aguardava. Então existe essa conexão e existe essa relação do Messias, da chegada do Messias com aquela árvore e aquela nação. Obrigada. Pastor Edson, agora é o senhor. Natanael estava buscando a Deus em oração quando Jesus o viu. Qual a mensagem desta cena para hoje, para o nosso tempo hoje? Hoje nós não temos aqui pessoas de fora, né? Mas o que essa mensagem pode trazer para cada pessoa aqui hoje? Ou o que nós podemos levar dessa mensagem para um conhecido nosso? Alguém a quem nós estamos tentando buscar? Bem, bom dia. Bom dia, pastor. Algo que nós podemos analisar é ver que os 4 estavam esperando o Messias. Eles conheciam Moisés, conheciam os profetas, e eles aguardavam essa esperança para Israel. No caso do Natanael, embora ele tenha duvidado, mas ele conhecia bem as Escrituras, porque quando ele vê Jesus e conversa com Jesus, ele faz uma declaração que no Evangelho de João é a primeira declaração. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Bem, meus queridos, existe um mundo aí fora que está longe de conhecer o Messias. E a esse mundo é que nós precisamos dizer a ele: venham e vejam o Messias, venham e vejam a salvação da humanidade. Esse povo anseia por uma mensagem, não uma mensagem complexa, elaborada, mas uma mensagem simples. Olha, Jesus ama você e Ele te chama. Então você venha. Obrigada, pastor. Jesus falou para Natanael o que Jesus sabia dele. Natanael sabia. E Jesus falou assim: você é um verdadeiro israelita. Por quê? Você é bem intencionado. Em você não há dolo. Eu falo dolo, muita gente fala dolo. Não havia dolo naquela pessoa. É uma pessoa que queria seguir a Cristo sem intenção egoística. Sim. Esse é um israelita sincero. Esse é um israelita
confiante. Nesse israelita, a gente pode confiar. Nele não há trapaça. Nele não há fraude. Esse é o verdadeiro israelita, que está ali com a intenção de cumprir uma missão junto ao discipulado, ao apostolado. Ele não é um mau caráter que quer seguir a religião, quer ser um cristão com más intenções. A história do Brasil, nesses últimos meses, mostra claramente isso. Pessoas que querem buscar a religião, o evangelho, com intenções egoísticas, para ficar rico, para ficar famoso, para ser eleito prefeito, para ser eleito governador. Natanael não. Ele não tem dolo, ele não tem má intenção. O coração dele é puro. Obrigada, pastor. Então, Natanael, esse vens e vês foi muito interessante para você, né? Você foi lá, comprovou. Se talvez Felipe não tivesse feito esse convite para você, talvez ele falasse de Jesus para você, mas nem tivesse feito esse convite, como você acha que seria para nós encerrarmos? Acho que fica uma gratidão enorme pelo meu amigo, porque se ele não tivesse me convidado, não tivesse me falado da pessoa de Jesus, daquele homem que identifiquei que era maravilhoso, minha vida não teria mudado. Eu, naquele momento, estava com dúvidas, né? Mas me propus a entender, me propus a conhecer, e minha vida foi transformada. Então, eu agradeço muito ao meu amigo, agradeço a Jesus por ter encontrado ele, e fico muito feliz de que essa foi a melhor escolha da minha vida. E esse é um convite para todos nós, que estamos receosos também, com dúvidas. Eu tive dúvida, não vou mentir, eu tive dúvida, mas eu insisti e fui atrás, e eu acho que essa decisão mudou a minha vida. Muito obrigada, então. Palmas para o Natanael. Muito obrigada, tá bem? Nós estamos assim encerrando, e tem então uma lição que ficou para esse momento. Vens e vês é uma estratégia poderosa do discipulado, né? Então, a quarta e a última lição é: o discípulo multiplica com um convite simples e genuíno. Não precisamos ter todas as respostas, não precisamos ser teólogos, nós precisamos apenas dizer: vens e vês. Dar nosso testemunho e falar isso para o amigo, para o irmão que estamos conversando, tá bem? Nós vamos agradecer, então, a todos os entrevistados. Tem pastor André, quer dizer, essa vens e vês é uma estratégia simples para o discipulado hoje. O senhor quer enriquecer com alguma coisa, esse finalzinho? Apesar de ser simples, aqui temos um desafio. E o nosso desafio está na urgência dessa mensagem. Nós vemos a maneira como Jesus chamou os seus discípulos e a maneira como eles responderam de imediato. Então, essa mensagem precisa ser levada. Nós precisamos apresentar às outras pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. E esta mensagem é para agora. É para hoje ainda ser possível. Então, nós não podemos perder a oportunidade, porque nós não conhecemos o dia de amanhã, como diz no livro de Tiago, da Epístola ao Tiago. A nossa vida é como vapor. Então, não deixe de falar de Jesus, aqueles que Jesus colocar sobre a nossa responsabilidade, que tiveram ao nosso alcance. Eu acho que esse é o grande alerta e a nossa principal responsabilidade. Com simplicidade, sim. Necessito ser um grande teólogo? Não, mas precisa ser urgente. Nós acabamos agora de ver ao vivo como o discipulado pelos relacionamentos funciona. João Batista apontou para Jesus, André seguiu. André foi buscar Pedro, seu irmão. Jesus chamou Felipe. Felipe foi buscar Natanael, seu amigo. Uma corrente de relacionamentos. Lembra da corrente? Um elo ligado ao outro elo. E o resultado? 120 discípulos, né, que iniciaram eu estava buscando, acho que Atos 1:15, né?
Eles iniciaram ali naquele momento. Mas depois resultou em Atos 2:41. 3.000 pessoas convertidas, né? E unidas em um único dia. Quer dizer, Pedro continuou fazendo o trabalho após todo o discipulado. Então, eu achei interessante essa figura, porque ali está escrito 120 discípulos e ali tem várias pessoas, né? Mas, então, é importante saber que esses discípulos iniciaram em Atos 1:15, né? Antes de Pentecostes, e depois, quando ocorreu o Pentecostes. Correto, pastor? Está certa? Muito bem. Então, todos estavam ali por quê? Porque alguém havia convidado, porque alguém disse, vens e vês. Então, nós temos algum Natanael para irmos buscar, para olhar no olho dele e dizer, venha e vês. Nós temos chamado, né, nesses 3 domingos.